Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça, a alegria e a paz de Jesus, menino, nascido para nós, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E reunidos no amor de Jesus, acolhemos também uma menina, ou um menino. É um menino. Acolhemos aquele e este. Queridos pais, que nome escolhestes para o vosso filho? Denis. Ainda bem que o pai corrigiu. Parece o Zacarias a corrigir o nome do João. E que pedis hoje à Igreja de Deus para o Denis? Queridos pais, pedis o batismo para o vosso filho. Deveis educá-lo na fé, para que, observando os mandamentos, ame a Deus e ao próximo, como Jesus nos ensinou. Estais conscientes deste compromisso que assumis? Meu querido Denis, é com muita alegria que esta comunidade cristã te recebe. Em seu nome eu te assinalo com o sinal da cruz e depois de mim também os pais e os padrinhos vão assinalar-te com o mesmo sinal de Cristo Salvador. Diz o Evangelho de São João no seu prólogo: a palavra fez-se carne, habitou entre nós. A luz veio ao mundo, veio aos que eram seus, mas os seus não o acolheram. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Porque nem sempre recebemos Jesus na nossa vida, reconheçamos que somos pecadores para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, a minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, Pai de misericórdia, de ternura e de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor,
Senhor nosso Deus, que de modo admirável criastes o homem e de modo ainda mais admirável o renovastes, fazei que possamos participar na sua vida divina, daquele que se dignou assumir a nossa natureza humana, ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa nova, que proclama a salvação e diz a Sião: o teu Deus é Rei. Eis o grito das tuas sentinelas que levantam a voz. Todas juntas soltam brados de alegria, porque veem com os seus próprios olhos o Senhor que volta para Sião. Rompei todos em brados de alegrias, ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consola o seu povo, resgata Jerusalém. O Senhor descobre o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Palavra do Senhor. Todos os confins da terra virão a salvação do nosso Deus. Virão a salvação do nosso Deus. Todos os confins da terra virão a salvação do nosso Deus. Virão a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Todos os confins da terra virão a salvação do nosso Deus. Virão a salvação do nosso Deus. O Senhor deu a conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Todos os confins da terra virão a salvação do nosso Deus. Virão a salvação do nosso Deus. Os confins da terra puderam ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. Todos os confins da terra virão a salvação do nosso Deus. Virão a salvação do nosso Deus.
Cantai ao Senhor ao som da cítara, ao som da cítara e da lira, ao som da tuba e da trombeta. Aclamai o Senhor nosso Rei. Todos os confins da terra virão a salvação do nosso Deus. Virão a salvação do nosso Deus. Leitura da Epístola aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por seu Filho, a quem fez herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo. Sendo o Filho esplendor da sua glória e imagem da sua substância, tudo sustenta com a sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade no alto dos céus e ficou tanto acima dos anjos quanto mais sublime que o deles é o nome que recebeu em herança. A qual dos anjos, com efeito, disse Deus alguma vez: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E ainda: Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho? E de novo, quando introduziu no mundo o seu primogênito, disse: Adoram-no todos os anjos de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esteja convosco. Está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, Ele estava com Deus. Tudo se fez por meio dele,
e sem ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a receberam. Apareceu um homem enviado por Deus chamado João. Veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Estava no mundo e o mundo que foi feito por ele não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas àqueles que o receberam e acreditaram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que lhe vem do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, exclamando: é deste que eu dizia, o que vem depois de mim passou à minha frente porque existia antes de mim. Na verdade, foi da sua plenitude que todos nós recebemos graça sobre graça. Porque se a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A Deus nunca ninguém o viu. O Filho unigênito que está no seio do Pai é que o deu a conhecer. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz, traz a salvação e proclama a boa nova. Tantas palavras que se podem dizer e se dizem à volta do Natal, à volta do nascimento de Jesus. E, no entanto, a palavra fundamental que importa acolher é esta: o Filho de Deus. Ele é a palavra do Pai. E este prólogo de São João é tão cheio de imensa simbologia e, ao mesmo tempo, de revelação da verdade, tão tocante. Deus foi enviado aos que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas aos que o acolheram, aos que o receberam na sua vida, aos que acreditaram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E isto para nós é o Natal. O Natal envolvido numa mística de assim fofinho, assim delicado, assim fantasiado por nós. É muito comovente. Todos nós nos deixamos de uma ou de outra forma tocar pela envolvência do presépio. É uma linguagem simples, mas é uma linguagem que nos toca.
E talvez essa seja uma grande questão hoje na nossa vida. Até que ponto é que Ele nos toca? Até que ponto é que Ele nos afeta? Até que ponto é que o nascimento de Jesus, que veio viver a nossa vida, nos atrai a viver a vida dele? É porque Jesus não nasceu apenas para ser giro. Há muitos acontecimentos assim, de nascimentos milagrosos, de nascimentos que são milagres, de nascimentos que vencem a aridez, a dificuldade, às vezes de saúde, às vezes de egoísmo, e rompem pela existência, porque os nossos corações não se fecharam, porque as nossas vidas possibilitaram essa aurora de uma existência. Mas a questão do nascimento de Jesus, que assume a nossa vida, que assume a nossa natureza, que assume a nossa fragilidade, que assume os nossos pecados, que assume a nossa imundície. Quantas vezes andamos conspurcados dentro de nós com a negação do amor, com a negação da delicadeza, com a negação da amizade, com a negação até de uma palavra ou de uma saudação. E Deus não desiste de viver a nossa vida tal como ela é, com o nosso sofrimento e com as nossas angústias, com os nossos desejos, com os nossos sonhos. Deus vem ao nosso encontro. Não é apenas para ser um espetáculo simpático e nos juntar como família. É mais do que isso. É Deus a querer ser família na nossa família. Que nós o saibamos integrar na nossa vida e que a nossa vida integrada nele encontre um caminho de esperança, um horizonte mais alto, um horizonte de fraternidade, um horizonte de bondade, um horizonte de querer bem ao outro, um horizonte de misericórdia. E tudo isto se traduz numa linguagem de ternura. E a ternura de Deus, ao contrário daquilo que muitas vezes nós interpretamos como ternura, que é o carinho, que é o mimo, é mais do que isso. A ternura de Deus traz dentro a misericórdia, traz dentro a autenticidade. A ternura de Deus traz dentro a verdade, porque nos olha como nós somos e mesmo como nós somos decide nascer, assumir-nos, nascer em nós, para que nós possamos renascer com Ele. Este menino que nasce hoje, em 2014, é envolto na mesma doçura com que veio da primeira vez. Ou então ele não altera em nada a nossa vida. E sabemos que ele da primeira vez alterou radicalmente a vida de Maria e alterou definitivamente os projetos do José. Alterou e eles tiveram a capacidade de se deixar alterar com ele. Isto é o Natal. O Natal é nós termos a humildade de ir falar com quem não falamos, a humildade de nos reconciliarmos uns com os outros, a humildade de irmos visitar quem não vemos há muito. Isso é Natal. O resto é Jesus nascido não sei aonde e a ser apenas uma passagem que não é recebida na nossa vida, que não tem lugar no nosso coração, que não tem lugar nas nossas decisões. Veio aos que eram seus, mas os seus não o receberam.
E nós trazemos tanto esta doença porque, calejados de religião, muitas vezes permitimos que estes mistérios aconteçam diante do nosso olhar sem nos lançarmos na aventura de nos deixarmos transformar, de nos deixarmos tocar por Cristo, de nos deixarmos converter por Senhor. Cristo assume a nossa vida para que possamos assumir a vida dele. Ele não assume apenas para ser olá, cá estou eu, sou o Filho de Deus. Quem quiser quer, quem não quiser não quer. Não é isso que Deus faz. Deus não vem espetacularmente à nossa vida, vem estrondosamente à nossa vida, abalar-nos por dentro e colocar em questão o sentido da nossa vida, do nosso protagonismo da história, de tudo o que significa ser cristão. Assumindo a nossa natureza humana, alteia-nos, tornando-nos participantes da sua natureza divina. Também nós somos filhos no Filho Jesus Cristo. E por isso esse menino que nasce, o berço, ao contrário daquilo que o São Francisco representa, numa manjedoura, com um burrinho e uma vaquinha, o berço de Jesus é a cruz. O berço de Jesus é a entrega. O berço de Jesus é a gratuidade. O berço de Jesus é ser vida para nós, para que tenhamos vida em abundância. E essa é a alegria do nosso coração. Descobrir a luz que tanto procuramos, de sentido, de esperança, de justiça, de plenitude, de eternidade. O berço do Senhor é uma cruz. Que Ele nos faça descobrir essa alegria, a alegria do Evangelho em nós, a alegria de quem se experimenta amado na sua fragilidade e no seu pecado, e que por isso é capaz de amar o outro como ele é, não como nós gostaríamos que ele fosse. É por isso que Jesus é o príncipe da paz, porque ele nos olha para lá dos nossos pecados, porque ele nos contempla para lá das nossas limitações. Que o olhar do bebé de Belém nos faça redescobrir a beleza do amor, do primeiro encantamento, do enamoramento, de vivermos apaixonados pelo mundo, pelos outros, por Deus, de forma a que a nossa vida seja uma vida cristã, uma vida a partir do Evangelho, uma vida a partir de Jesus, nosso Salvador. Caso contrário, nós permaneceremos na escuridão. Não haverá luz, por mais candeias que possamos incendiar ou lanternas que possamos acender. A luz verdadeira que sacia o coração humano, a luz que ilumina todo o homem, a luz que nos define os caminhos de eternidade e de santidade, a luz que nos torna cheios de alegria, é a luz de Jesus. Não deixemos que a luz acesa na escuridão seja consumida pelo escuro, mas seja saboreada por nós. Celebremos, pois, a Eucaristia e neste dia especial também para o Denis, celebramos o dom do batismo. Meus queridos pais e padrinhos, viestes pedir o batismo para o Denis, podeis colocar-vos de pé. No sacramento do batismo, o Denis vai receber uma vida nova, pela água, pelo Espírito Santo. Se guiados pela fé estáis preparados para assumir esta missão, recordai agora o vosso próprio batismo, renunciai ao pecado e professai a fé em Jesus Cristo, que é a fé da Igreja na qual nos gloriamos de professar. Dizei-me, pois, renunciais ao pecado para viverdes na liberdade dos filhos de Deus? Renunciai às seduções do mal para que o pecado não vos escravize? Renunciais a Satanás, que é o autor do mal e pai da mentira?
E nós todos, com os pais e os padrinhos, professamos a nossa fé. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está assentado à direita do Pai? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, que enviou ao mundo o seu Filho para transferir o homem para o reino admirável da sua luz, humildemente vos suplicamos que esta criança se torne morada de Deus e templo do Espírito Santo. O poder de Cristo Salvador te fortaleça. Em sinal desse poder, te fazemos esta unção, em nome do mesmo Cristo nosso Senhor, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Quereis, portanto, que o Denis receba o batismo na fé da Igreja que todos convosco acabámos de professar? Então aproximamo-nos da fonte da água viva, que concederá uma vida nova ao Denis. Oh mãe, não vem? Aqui. Anda, querida. Anda. É meter as fotos, pá. Denis, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, tu és a luz, ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha vida. Senhor, tu és a luz, ilumina a terra inteira. Tu és a luz, ilumina a minha vida. Este é o Denis, renascido pela água do batismo. Está a chorar porque não conhece lado nenhum. Que o Senhor nos conceda a graça de reconhecermos sempre nele a morada de Deus. É isso que nos faz filhos. É isso que nos faz celebrar o Natal. Reconhecer o outro como habitação de Deus. Meus queridos pais e padrinhos, no sacramento do batismo, o vosso pequenino recebeu uma vida nova, pela água, pelo Espírito Santo. Uns agora com o crisma da salvação, para que, reunido ao seu povo, permaneças eternamente membro de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Recebei a luz de Cristo. Podem segurar os três. A vós se confia o encargo de velar por esta luz, para que o Denis, iluminados por Jesus, viva sempre como filho da luz, persevere na fé e, quando o Senhor vier, possa ir ao seu encontro com todos os santos no reino dos céus. O Senhor Jesus, que fez ouvir os surdos e falar os mudos, te dê a graça de em breve poderes ouvir a sua palavra e professar a fé, para louvor e glória de Deus Pai. Amém. Podeis apagar a vossa vela. Queridos irmãos e irmãs, neste dia de festa e de alegria, supliquemos ao Pai que está nos céus que nos dê a sua paz e a vida eterna.
dizendo, cheios de confiança: abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, para que revelem e anunciem em toda a parte que Jesus é o Verbo eterno de Deus Pai, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos os responsáveis das nações, para que unam os seus esforços e vontades em favor da paz e do progresso em toda a terra, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos estrangeiros que moram entre nós, para que sejam respeitados na sua dignidade e encontrem mãos amigas que os acolham, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos pais que vivem na tristeza e pelos filhos que cresceram sem amor, para que Deus lhes dê a paz e a alegria, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos nós que celebramos o Natal, para que Jesus nos guarde em sua graça e nos torne mais atentos uns aos outros, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso Povo. Senhor, nosso Deus, que nos enviastes o vosso amado Filho para trazer ao mundo a luz do céu, dai a cada homem a graça imensa de o reconhecer e acolher como Salvador. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a oblação que vos apresentamos neste dia solene de Natal, em que nasceu para nós a verdadeira paz e reconciliação e se instituiu entre os homens a plenitude do culto divino, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e amor omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus, visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos, os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
céu e da terra, nós vos louvamos e bendizemos por Jesus, vosso Filho, que veio ao mundo em vosso nome. Ele é a palavra que salva os homens, a mão que estendeis aos pecadores, o caminho que nos conduz à verdadeira paz. Quando estávamos longe de vós, de novo nos fizeste regressar por meio de Cristo, vosso Filho, para que pela sua morte reencontremos a paz convosco e com todos os homens. Por isso, ao celebrarmos a nossa reconciliação em Cristo, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai com o poder do Espírito Santo estes dons que a Igreja vos oferece, obedecendo ao mandamento do vosso Filho. Antes de dar a vida pela nossa libertação, estando à mesa, tomou o pão em suas mãos e, dando graças, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, naquela noite tomou o cálice e, dando graças pela vossa misericórdia, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, Senhor, o sacrifício de reconciliação que Ele nos deixou como sinal do seu amor e vós confiastes às nossas mãos. Aceitai-nos também a nós, Pai Santo. Dai-nos o vosso Espírito, para que afaste de nós toda a divisão e discórdia e nos conserve em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo, o Patriarca Manuel e todo o povo cristão. E assim a Igreja resplandeça como sinal de unidade e instrumento da vossa paz. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram em Cristo e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. Vós que nos reuniste à vossa mesa, congregai um dia na unidade perfeita os homens de todos os povos e línguas, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Rainha dos Apóstolos, São José, seu esposo, São Pedro, os apóstolos e todos os santos, para que no banquete da Nova Jerusalém gozem eternamente a plenitude da paz. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Paz que esteja contigo também. Esteja contigo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhora, não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei a sua palavra e eu serei salvo. A vida que estava junto do Pai manifestou-se na terra e nós vimos a sua glória, e nós vimos a sua glória. A vida que estava junto do Pai manifestou-se na terra e nós vimos a sua glória, a sua glória. Oh Deus, dai ao Rei o poder de julgar e a vossa justiça ao Filho do Pai. Ele governará o nosso povo com justiça e os vossos pobres com equidade. A vida que estava junto do Pai manifestou-se na terra e nós vimos a sua glória, a sua glória, a sua
junto do Pai, manifestou-se na terra e nós vimos a sua glória. E nós vimos a sua glória. Hoje na terra nasce o amor, Deus para os homens, Salvador. Hoje na terra nasce o amor, Deus para os homens, Salvador. Alegria, paz e amor para os homens cá na terra. Alegria, paz e amor, este dia nasce Deus. Hoje na terra nasce o amor, Deus para os homens, Salvador. Oremos. Nós vos pedimos, Deus misericordioso, que o Salvador do mundo, hoje nascido, assim como nos comunicou a sua vida divina, nos faça também participantes da sua imortalidade. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receberes a bênção. Deus de bondade infinita, que dissipou as trevas do mundo com a encarnação do seu Filho e fez resplandecer este santo dia com o seu nascimento glorioso, afaste de vós as trevas do pecado e ilumine os vossos corações com a luz da sua graça. Amém. Deus que enviou os anjos para anunciarem aos pastores a grande alegria do nascimento do Salvador, encha de alegria as vossas almas e faça de vós mensageiros do seu Evangelho. Deus que pela encarnação do seu Filho reconciliou consigo a humanidade, vos conceda o dom da sua paz e do seu amor e vos torne um dia participantes da Igreja Celeste. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um Santo Natal para todos, para as vossas casas, para as vossas famílias. De seguida daremos à veneração a imagem de Jesus para que no nosso coração contemplemos a Deus nosso Salvador. Eu ia dizer a imagem, mas como temos alguém que podemos adorar, que é Jesus, no Denis, a mãe empresta-me o Denis durante algum tempo. Então, quem não for capaz de olhar no homem a morada de Deus, também não acredita em Jesus Cristo. E hoje o Denis é o menino Jesus para nós. Portanto, não vamos lambuzar ali o rapaz com beijos, mas vamos, no seu olhar, no seu rosto, encontrar o rosto de Jesus para nós.